Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Olha aqui, Chuchuzinho, ó. É o gelzito do Requito. Aí, ó. Tá aqui, ó. Álcool gel 70%, lá da Fábrica Fantástica. E para mostrar que não é Miguel, aqui, ó. Já vou fazer no ar aqui. Ó. Álcoolzito do Requito, né? É isso aí. Como é que é o nome do povo lá O Rogério, o Lohan, a Carla. Que bela ideia, né? Personalizado, ó. Você também pode ter a sua aí, ó. Essa aqui é de 60. Peraí. Peguei o chuchuzinho na contramão aqui. Aí tá. Aí, beleza. E aqui é de 100. Ó. Como diria o Silvio Santos. É de 100, é de 100. Não é aviãozinho, álcool gel. Vale mais que aviãozinho hoje. É isso aí. Não, mas é muito boa a ideia, né? Já faz um marketing para a empresa, que é o caso aqui da Ubra TV e do Cadeira Cativa, e Fábrica Fantástica tá ali, né? Hoje tem Roda Viva, né? Roda Viva especialíssimo, imperdível. E estava acompanhando os companheiros aí, a partir das 5:30 da tarde começa o nosso Conexão. Então nós temos 3 horas de puro jornalismo esportivo, jornalismo geral, das 5:30 até as 8:30. Então essa aí é uma mudança muito importante no jornalismo estadual. Eu não gosto muito de local, né? Mas dando muita ênfase para o local. Canoas é uma grande cidade, Porto Alegre é aqui do ladinho, é como se fossem coladas. Então nós temos agora 3 horas todos os dias de jornalismo do Rio Grande do Sul em especial. Que é que tem isso? Muito pouca gente. Olha, nem somando toda a programação das emissoras locais, acho que dá isso, hein? Até dá, mas somando bastante horas, desde manhã, passando meio-dia, passando pela noite e tudo mais. Sem considerar todos os outros programas acoplados à nossa programação. Então, estou falando assim, ó, de forma ininterrupta, 3 horas é conosco aqui. Final da tarde, início da noite, noite adentro, né? E hoje ainda tem o Roda Viva para terminar aí com chave de ouro. Agora, eu estava vendo aqui, senhor Maurício Freitas, como o jornalismo é engraçado, né? Estava ouvindo as críticas ao André Sanches. E aí, ponderações e tudo mais, sempre levando em consideração o que fez o Paulo André com o Corinthians. Mas o que fez o Maicon com o São Paulo é a mesma coisa. O Maicon se defendeu, atirando para todos os lados, que quando ele ficou sem receber no Figueirense, no Botafogo, no São Paulo, ninguém saiu em sua defesa, mas ele entrou na justiça contra todos os times. Mais dia, menos dia vai receber. O problema é que o Maicon ganhou, e que o Paulo André ganhou, e que o Maicon ainda vai recorrer para ganhar mais, é esdrúxulo. Eu não sei como é que o magistrado coloca a lei trabalhista, a lei geral do trabalho, no mesmo prato da Lei Pelé. A Lei Pelé já garante muitas vantagens para os jogadores de futebol. Eu não ataco jogadores de futebol. Nós aqui, quem sabe, sejamos o que mais damos espaço para Mariju Maciel, para o doutor Décio Neuhaus, tanto aqui quanto na Rádio Grenal. Eu sempre disponibilizo, porque tem que ouvir todos os lados. Agora, quando a coisa é esdrúxula, eu digo que é esdrúxula. E se eu criticava o Paulo André, vou criticar o Maicon também. E se ele fez com o São Paulo, pode fazer com o Grêmio. E pode induzir outros a fazerem também. E outra cocita. O Léo Moura também fez com o Flamengo. E ficou odiado pela torcida do Flamengo, porque lá ridicularizaram o Léo Moura. E ele ficou marcado por aquilo lá. Então, o André Sanches é fanfarrão, é falastrão, não é um bom dirigente, é facilitão para ficar no ão, né? É fanfarrão, é falastrão, é facilitão, é tudo ão. Mas agora ele tem razão para ficar no ão, né? Então... Nesse ponto, né, ele tem razão. Não, e são raros os pontos que ele tem razão. Até porque ele está quebrando o Corinthians, né? O que o Corinthians deve é um negócio estarrecedor. O Corinthians fez um levantamento das suas dívidas, não sei se foi o Corinthians ou uma empresa que fez. Não tem para quem não deva. Não. Deve. Então não. Perde a razão. Aí perde a razão. Não quero jogar na quarta-feira às 10 da noite e nem no domingo à tarde. Claro, se a gente levar ao pé da letra o que está acontecendo, o dirigente poderia até
ser indagado, se debatida essa questão. Mas é tão pequena essa situação aí que não é verdade que não se queira jogar na quarta-feira à noite e no domingo à tarde. Eles brigam a tapa para jogar na televisão, para expor as suas marcas, mas tem agora esse risco aí, né? Se os magistrados estão dando ganho de causa na Justiça do Trabalho para os jogadores por atuarem muito tarde e no domingo à tarde, que normalmente é dia que se paga dobrado. Pô, eu sou radialista há 35 anos. A gente, em regra, em lei, teria um domingo por mês. E os jogadores acabam tendo isso, ou lesionados, ou com cartão, né? Ou por estarem de folga na tabela. Em algum momento, eles têm. Agora, que é engraçado, pelo menos, o que diz o André Sanches, não deixa de ser uma sacada, né? Ele gosta de ser manchete, tá nas manchetes de novo. Não, isso surge no mesmo dia, Rec, que o próprio Corinthians e o André Sanches eram notícia por conta de um levantamento que foi divulgado das contas do Corinthians, que o clube deve 110 milhões em FGTS e imposto de renda que foi retido na fonte de funcionários. É isso aí que eu ouvi. FGTS mais imposto de renda... 110 milhões de reais. 110. Só nesses dois quesitos. Só nesses dois quesitos. Então, o total da dívida é 655 milhões de reais. Mas aí atualiza e ações a vencer e não sei mais o que, e coisa para explodir, dá 1 bi. Quando eu dizia que o Atlético Mineiro devia 1 bi, os mineiros me mandavam mensagem, me enchiam o saco. Hoje todo mundo diz isso com naturalidade. O Atlético Mineiro deve 1 bilhão. Claro que agora vendeu o shopping, vendeu não sei mais o que, pode ser que equalize um pouquinho isso, né? Mas sabe o que dá 1 bilhão, né? Se pagar só 1% de juros ao mês, né? Dá 10 milhões por mês. Por mês. Se não dever mais nada, dá 120 milhões por ano de déficit, só aí, de déficit. Mas aí contratando o Sampaoli, contratando 2 laterais, como fez o glorioso Rui Costa, por 35 milhões, só 2 laterais, o Lucas Hernandes e o Guilherme Arana, custaram ao Atlético Mineiro 35 milhões de reais. Por que eu misturei Atlético Mineiro e Corinthians? Porque a situação é parecida. É parecida e são clubes que... O Atlético Mineiro, por exemplo, teve agora, no final do mês passado, estava tendo dificuldades para pagar ações na FIFA. Aí corre-se o risco de rebaixamento, corre-se o risco de sanções como perder pontos. E com o câmbio agora não é uma boa ter dívidas em euro ou dólar para pagar, né, Rec? Agora, tem uma situação que vai acontecer aí, que já está por acontecer, por se confirmar. O Pablo Bueno, empresário do Ferreirinha, já está na linha, a gente já vai conversar com ele. Uma situação que vai ocorrer de debate no futebol brasileiro, viu, Pablo? Não sei se vai se confirmar. Que é essa história de o dirigente ficar mais um ano no poder, aproveitando a situação. Aproveitando, não sei se é a melhor maneira da gente dizer, parece que o cara está se aproveitando. Não, é que vai ficar insustentável para quem entra e vai ficar ruim para quem sai. Porque todo mundo vai deixar o clube devendo. Todos. Inclusive os bons administradores. Todos vão deixar o clube devendo. E aí, eles querem, alguns, né? Ficar mais um ano. O André Sanches já disse que não quer. Também imagina com essa pipinosa aí, só de 2 impostos, o Corinthians deve 110 milhões só em imposto de renda e FGTS. Quer dizer, cada um que sai de lá, que é dispensado e tal, e que tem que pagar a rescisão, tem que botar isso em dia. E aí se sabe como é que é a corrida para buscar essa grana. E tem uma outra situação aí, por falar em dirigentes e quererem ficar e vão sair e tal. O presidente Pífero e o ex-vice-presidente Pedro Afatato recorreram de terem sido expulsos do quadro social. Não tem nada a ver com o Ministério Público. Foram expulsos do Inter. Pelo Ministério Público, eles não podem mais atuar em nenhuma agremiação esportiva. Nenhuma, por 10 anos. Então... Isso também foi punição do Conselho Deliberativo do clube. Também foi. É o Conselho Deliberativo que vota sobre. E agora estão sendo julgados pela Justiça Comum, foram denunciados e estão se defendendo. E agora
estão se defendendo também dentro do Conselho Deliberativo. Essa votação para ver se eles voltam para o quadro associativo do Internacional ocorre no dia 21 de maio, das 5 da tarde às 10 da noite. Os conselheiros vão votar. Já posso chamar o Pablo Bueno aqui, ou o senhor Bruno Soares? Pablo Bueno, o senhor vai bem? Tudo bem, tudo certo. Tudo certo. Aí. Tudo tranquilo. Saudades do amigo aí. E saudades também. A luta continua, né? Como diriam, né? A luta continua, companheiro. Não tem como se afastar dessa briga aí. Para vocês que vivem ao redor do futebol, deve ser um pavor, né? Porque se viaja não pode voltar, se precisa ir não tem como pegar avião. Tem que ser muita orientação por internet, por WhatsApp e por outros meios que agora estão incrementando aí, né? Para se comunicar com vídeo e fala ao mesmo tempo. Como é que tem feito aí para se virar aí com especialmente o TT, né? Aqui hoje na Ucrânia voltou tudo ao normal aqui, né? Abriu tudo já. Aqui em Kiev tá tudo voltando ao normal já. E a gente se vira, né? Não tem... A gente dá um jeito sempre, né? Voltando... Tu tá onde aí na Ucrânia? Tô na Ucrânia, tem Kiev. Ah, bom, aí já tá melhorando a situação. Hoje abriu tudo aqui já hoje. O comércio, tudo liberado. Sim. Tu vê, a gente não sabe de todas as regiões do mundo. Interessante isso aí. Sabe que cada fato desses aí, ô Pablo, a gente comemora porque parece que está mais fácil de chegar aqui em definitivo, né? Nós hoje também tivemos aqui a liberação do governador de boa parte do comércio, né? O futebol também retornando aos poucos, mas inclusive recebendo críticas por estar retornando. E aí, qual é a situação, o Pablo? O futebol volta aqui, parece, mês que vem. Dia 1º de junho. 1º de junho. Vai voltar. Na Alemanha já voltou, né? Agora sábado já tem jogo. O William andou declarando aqui em Porto Alegre que os jogadores têm algum receio de entrar em campo, mas isso vai ser normal, né? Vai ser normal, até... Aqui também todo mundo de máscara hoje na rua, né? No shopping aqui. Todo mundo de máscara, mas hoje vai estar normal já. É obrigatório a máscara aí? Eu acho que é. Aqui, eu acho que é. Aqui em Porto Alegre mas não é. Agora, por um decreto do governador, né? Não, mas quem não tiver também não vai ser multado. Vai ser advertido. É muito ruim aquela máscara. É muito ruim. É muito ruim, né? Mas aqui, é muito ruim. Sufoca, né? Sufoca. E eu com esse vasto nariz aqui, então fica mais complicado ainda, entendeu? Mas eu mando fazer umas especiais mais aprofundadas, assim e tal, para operacionar bem. Tem que ser uma 3D para... Mas, Pablo, como é que ficou a situação do Ferreirinha em função dessa pandemia? Melhorou, piorou? Ainda continuam sem diálogo? Como é que isso fluiu nesse período aí de parada? Com o Grêmio tá do mesmo jeito, com o Grêmio. Mas a situação do Ferreira evoluiu bastante coisa, muita coisa boa aconteceu. Tu diz no mercado? Sim. Já tem mais de um time, porque antes se falava no Atlético Paranaense. É que hoje, né, que jogador de lá de campo, que nem o Ferreira, os Berada, chamado Berada, tá difícil de achar no mercado, né? E jogador que nem ele, que tem drible, jogador diferente, assim, então o trabalho não é muito difícil, né? Tem bastante procura, né? Então, para nós tem sido bom nesse sentido. Certo. Tem aparecido propostas. Sim. É que o jogador, né, ele que vai ter que ter a paciência maior, né? Porque ele quer jogar. Como é que você tem controlado essa ânsia que é normal num jovem? Normal. A gente, antes de tudo isso acontecer, a gente já estava preparado para isso. Eu tinha passado por aí todas as situações que aconteceram. Tinha já visto o cenário já, né? De como seria, né? Se caso tudo desse certo, beleza. Mas caso não desse, daí ele sabia já também. Aí tá tranquilo, tá treinando forte, tá se dedicando. Isso não vai ser problema pro Ferreira. Certo. Ele tá treinando no Grêmio. Ele treina no Grêmio mais um período por conta, né? Uhum. E se por acaso o Renato disser, eu quero escalar o Ferreira, como é que faz? Já disse, mas não adiantou. Já disse, mas não adiantou. Pois é. Mas aqui, ó, só pra gente trocar em miúdos, pra recordar, o que vocês queriam era ganhar mais e ter um percentual futuro. Não, o que o Ferreira pediu não foi nada normal. Não foi nada, tudo normal que ele pediu.
Anormal não foi ter recebido, mas isso aí já passou também. Não adianta. Vocês nada demais, não foi. Aquilo que foi noticiado de primeira foi tudo mentira. Aí o torcedor ficou bravo. Depois a gente mostrou a verdade. O torcedor ainda tinha aquela primeira informação, continuou bravo. Então não adianta. O que tu for falar, tu vai estar sempre errado. O que vocês alegam é que o que se falava não ia para o papel. Não, o que saiu nas notícias primeiro, que era tudo mentira, não era verdade. Pelos valores e tal. O pedido do Ferreira foi muito normal. Uma coisa muito normal, muito mesmo. Anormal não foi ter recebido. Mas isso aí já passou também, né? Não vamos chorar o leite derramado, já passou, já é passado. Vai olhar pra frente agora. A única novidade foi você ter dito que poderia ele parar no Internacional. Eu não disse nada, foi assim, ó. Eu recebi uma ligação do jornalista no sábado, que ele nunca me ligou. Inclusive, quando ele falou da gente, ele nunca ligou para perguntar da nossa versão, sempre ouviu só um lado da versão e passou, né? Ele me ligou e perguntou, tô sabendo que o Ferreira tá acertado com o Inter. Eu falei, cara, não tô sabendo de nada. E me falaram lá do Inter que ele tava acertado no Inter. Eu falei, cara, não é verdade, pra mim ninguém me falou nada. Aí ele falou, mas alguém do Inter te procurou? Eu falei, cara, ninguém do Inter me procurou. Aí ele falou, mas não me lembro que ele falou assim, daí eu falei pra ele, mas eu agradeço o Inter lembrar do Ferreira, um grande time, assim como o Corinthians, São Paulo, Flamengo. O jogador tem vontade de sempre jogar nesses times grandes, né? E ter o só de saber que o Inter gosta do Ferreira, isso é muito bom para ele, né? Um grande time, não só como o Inter, o Atlético Paranaense, vários outros times que gostam do futebol do Ferreira. Para nós isso é legal, foi só isso que eu falei, mais nada. Mas já deu. Mas era uma conversa normal, não, achei que não era para ser. Achei que o cara estava me ligando para conversar, não achei que ele estava ligando para passar adiante. A primeira coisa que me falaram, mas o Pablo disse para ti que não negociaria com o Internacional. Eu disse, olha, de repente tá meio magoado com o Grêmio aí e repensou esse tipo de situação, o que também não tem problema nenhum, né? Se você é um empresário de futebol e aparece uma proposta irrecusável, o que você faz? A gente analisa, né? Faz parte. Mas a questão que eu falei do Grêmio e do Inter é que, assim, quando eu trabalho com jogadores do Grêmio, não tem que trabalhar com jogadores do Inter também, porque a verdade é muito grande. Então, não tem como, entendeu, Henrique? Ou é um ou é o outro, sempre falei isso aí. Porque daí o jogador, já estamos torcendo por ti, o jogador não vai acreditar, porque do outro lado tem jogador também, daí o jogador vai falar, tá torcendo por ti mesmo, tem jogador dos dois lados. Que é muito grande a rivalidade, ou é um ou é o outro. Eu penso assim, mas isso é uma opinião própria minha, né? Sim, mas como... Não que seja uma... Mas como o Ferreirinha já está no mercado, você acha que é uma situação diferente. Aí é uma negociação. Sim. Não, mas o Ferreira, o futuro dele é fora do Brasil, não é no Brasil. Não tem chance disso acontecer. Tá no Atlético Paranaense já? Não. É fora do Brasil o futuro dele. Ah, é? Poxa vida. Não vai ficar no Brasil. Tá, e a pandemia essa não mudou nada, porque agora os próprios negócios estão prejudicados, né? Em termos de valores, pode até te beneficiar, porque não vai ficar tão alto assim. O REC, esse mercado foi bom para o jogador jovem. O jovem, se tu vê assim, vários jogadores que com 30 anos, 31 anos não estão renovando o contrato na Europa. Vários jogadores. Eu descobri agora que eu vou investir cada vez mais nos jovens. Então os jovens vão sempre ter procura. O time que hoje tem jovens sabe que é um cheque em branco. E o jogador que nem o Ferreira é um cheque em branco, um jogador de lado de campo diferente. Então a procura tem. A gente fica feliz, né? E vamos esperar para ver o que vai dar. Não, e o pessoal aí já sabe que tu tem olho clínico, né? Quando encaixou o TT aí por essa grana toda aí, ninguém acreditava que fosse acontecer e de uma hora para outra fosse se realizar, né? Fazendo gols, sendo titular absoluto e tudo mais. Maurício Freitas. Sim. Bom, Pablo, boa noite. Você comentou agora há pouco que... Tudo bem? Tudo. Você comentou agora há pouco que não adianta chorar pelo leite derramado, naquela negociação com o Grêmio, que o Ferreirinha queria percentual de uma eventual negociação e tudo mais. Isso é muito normal, né? Todos os jogadores na base têm. Sim, que é algo corriqueiro do mercado. Normal. Mas agora, e você está dizendo que tem proposta do exterior, é proposta para o Ferreirinha sair agora e aí teria que se negociar com o Grêmio ou é proposta para o final do contrato?
como ele está em final de contrato, hoje os clubes preferem mais estar no pré-contrato com ele. Mas também a gente pode ver, isso aí vamos ver como vai acontecer nos próximos dias. Então tá, Pablo. Um grande abraço, boa sorte aí e que Obrigado. Você continue fazendo bons negócios aí pra gurizada e que consiga até, de repente, numa dessas, o Grêmio recua um pouco, você avança um pouco, aliás, recua também e aí se avança a negociação. Não, mas que a gente nunca foi além do que deveria ter. A gente foi sempre muito normal, muito dentro dos padrões, não foi uma coisa... Não foi o que foi noticiado, não é verdade, isso que eu falo. As coisas que foram noticiadas não é realidade. Sim. Entende? Nunca foi uma coisa anormal, foi sempre muito normal as coisas. Anormal foi o que aconteceu, não ter recebido, ter tido todo esse problema, que a gente não queria. Mas às vezes parece que as coisas têm que acontecer desse jeito com a gente, as coisas não foi natural. A gente queria que fosse, né? Você tem convicção que vai ganhar na justiça? A gente tem convicção que que vai dar certo. Essa convicção a gente tem. De algum jeito vai dar certo. Vai ser o melhor para ele. A gente tem certeza. Isso a gente tem certeza. A gente não abre mão disso aí. Como vai ser, a gente não sabe, mas sei que vai dar certo. Diga, Maurício. Só Ferreira... Só complementar. Claro. O Ferreira, quando entrar em campo, vai falar. Eu falo uma coisa, as 4 linhas falam. A bola ali, ó, entrou dentro de campo, o jogador fala. Ali ele vai dizer o quanto ele é bom, o quanto ele é valioso. Então eu tenho confiança nele, assim como tenho no TT. Eu sabia que o TT vinha pra cá e arrebentar. Essas coisas, tudo aconteceu com o TT, nada me surpreende. Eu sei do que ele é capaz. E o Ferreira é a mesma coisa. Em campo ele vai falar, a bola fala. As 4 linhas falam. Essa aí fala alto, grita. Dentro do campo o jogador dá na cara de quem quiser. Pablo, você citou que o mercado tá bom para os jovens, mesmo com essa questão da pandemia. Você acha que tem a possibilidade de o TT trocar de time nessa próxima janela, mesmo com todo esse contratempo que surgiu por conta da pandemia nos campeonatos? O TT tem muita procura, bastante interesse, só que eu sempre falo para ele, cara, tá jogando Champions League, tá jogando Europa League, tá jogando grandes campeonatos. Tem que ter calma, agora acho que não tem pressa. O interesse por ele, o assédio é normal, ele tá chamando a atenção, é muito jovem. Então, o que for melhor para ele, a gente vai fazer, mas a gente não tem pressa. É uma coisa bem tranquila. Bem tranquila. Mas isso que eu falo, hoje o mercado vai ficar bom para os jovens. Isso que aconteceu, porque os times vão pensar 2 vezes antes de renovar um contrato com um jogador mais velho, que já ganha bem. Então, eles preferem os jovens que ganham um pouco menos e é melhor, dá mais resultado. Os jovens hoje entregam muito mais dentro de campo que um jogador mais velho. Se tu faz a mescla dos jovens com o jogador mais velho, aí dá certo. Qual é a temperatura aí, Pablo? Aqui tá, agora hoje fez 26 graus, tá bem quente. Aqui também vai chover. E que horas são aí? Aqui agora vai ser 1 da manhã já, 1h30 da manhã. 1h30 da manhã. Vai tomar uma vodka aí, não? Não deu. Então tá bom. Valeu, Pablo. Tô em casa já. Grande abraço. Se precisar, é só chamar. Um abraço, aí. Sucesso aí. Bom, essa história de vodka é na Bielorrússia. Tu acha que na Ucrânia eles não tomam vodka? Não, é que na Bielorrússia o presidente disse que para curar o coronavírus é ir na sauna e tomar vodka. Não, nesse aspecto eu concordo contigo. Agora, na Noruega, eu e o Haroldo Souza fomos lá, os caras tomavam vodka como se fosse água. Só os caras, tu não? Eu fiquei meio assustado, aquela vodka era muito forte, né? Eu só o risco e o fedor, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir o lado do Grêmio também. E não é nem o objetivo de colocar mais lenha na fogueira, porque essa fogueira já está acesa há horas, né? E eu até forcei um pouquinho no final para ver se podia haver o acerto ainda, porque o Grêmio nunca disse que jogou a toalha, ou que não vai acertar, ou que ele não pode treinar e tal. Eu tenho para mim que daqui a pouquinho, né? Um cede de um lado, outro cede do outro, ou então vem uma proposta mirabolante, que é tudo que o Grêmio precisa nesse momento, o Grêmio e todos os clubes brasileiros. Veio uma proposta maluca e o Grêmio, tá bem, o nosso é isso. Porque o Pelaipe tem uma definição a respeito do percentual que o jogador quer ficar. Pode ficar. O Lucas Leiva, os caras queriam pagar 7 líquido, eu disse, não, é 9. Mas como? Não, é 9. É 9 que nós queremos.
que o presidente Odoni quer. E vendeu pelos 9 na época. Não. Mesmo que ele tivesse 20%. Não, vocês pagam os 20% para ele, embutindo no salário, numa melhor condição e tudo mais. E quantas vezes, né, Rec, nós não vimos negociações, por exemplo, a negociação do Arthur. Não, o Grêmio quer X. Se o Barcelona vai pagar Y pela parte do Arthur ou pela parte do empresário, é problema do Barcelona com o empresário. Aliás, o Arthur está muito complicado lá, porque ele não sabe se ele vai treinar de Land Rover ou se ele vai de Ferrari. Não, faltou a Rec Baterias lá, porque o carro dele estava sem bateria. A Rec Baterias ia salvar ele. Por falar em Ferrari, daqui a pouco nós vamos conversar com o Luiz Ferrari Júnior. Estou com saudade do Ferrari, das nossas brigas, até por WhatsApp a gente briga às vezes. Mas assim, é tudo passageiro, entendeu? Briga de quem tem boa índole. O cara pode estar até com a razão às vezes, entendeu? Mas aí cede um pouquinho, não cede, fica meio bicudo e tal. Só vou dar uma boa noite pro Ferrari aqui. Depois a gente faz uma pausa de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2, para depois ter o tempo à vontade, até porque o Ferrari precisa de tempo para responder várias questões aí, e é ele que pode ajudar o Grêmio a sair dessa aí, né? Com o trabalho brilhante que faz nas categorias de base, né? Reproduzindo jovens aí, fornecendo jovens a todo momento, um negócio impressionante, a fábrica mais recente do Grêmio. O senhor vai bem, seu Ferrari? Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Tudo certo, tudo tranquilo. Dentro da medida do possível, estamos levando. Na medida do possível, é sempre a ressalva que se faz. Nesse momento, né? Mas não tem nenhum privilegiado no mundo, nenhum. Exatamente, nenhum. Então, a gente tem que se adaptar aos problemas e seguir em frente. É isso aí, com muito biscoito, Zezé. Mas olha aqui, ó, tá rolando aí o Gastrogel na tela, e eu vou chamar um intervalo e a gente vai voltar justamente com o Luiz Ferrari Júnior. Até podia ter colocado o Ferrari para conversar com o Pablo também, mas como o objetivo é esclarecer e ouvir os dois lados, bate-boca não ia ser algo frutífero nesse momento, que já tem o bate-boca na justiça. Eu não escutei quase nada do que ele falou, e nem a gente está aí para isso. O Grêmio é um clube de 117 anos e não vai discutir contrato em programa de televisão. Ele ajuizou, está na justiça, a justiça vai responder e a gente vai se manifestar em juízo. Acho que é a melhor coisa que o Grêmio pode fazer. Muito bem, já voltamos. Falar aqui, Maurício, sobre o William, lateral direito do Internacional, falei, né? Que está em Porto Alegre e deu uma entrevista aí dizendo que os jogadores na Alemanha têm algum receio de entrar em campo, né? Mas aqui a gente vai entrar em campo quando todo mundo permitir. As pessoas acham que pelo fato da gente debater, se posicionar, e eu em especial faço 6 horas e meia de futebol por dia, fora o alho, fora a internet, comentários de final de semana, jornadas maiores e tudo mais. Então, dá em média 7 horas por dia desse trololó. Então, eu tenho que analisar as coisas com maior profundidade, porque senão... Falando em 35 horas semanais mesmo. Mais ou menos 35 horas. Não dá mais? Pô, tem 5 dias. 5 dias. 35 horas. É isso aí. Arredondando. Não tem jornada esportiva, então o final de semana tá mais light. 35 horas por semana, então. Dá mais de um dia por semana. É como se eu ficasse 24 horas falando e depois mais 11. Né? Então, tem que esmiuçar todos os assuntos e debater. E nunca ninguém vai conseguir botar o futebol na marra dentro de campo. Nunca. Porque agora misturou tudo. Não é mais aquela história, o fulano de tal lá tem poderes. E quando o Ferrari disse, a gente vai levando como pode, é todo mundo assim. É todo mundo assim, porque senão o cara empacota, né? Então o cara empacota. O senhor vai bem, seu Ferrari? Quantas horas está trabalhando por dia de casa, telefone? Às vezes parece que o cara trabalha mais quando trabalha de casa, né, cara? Porque toda hora tu resolve um assunto, mas... Eu não tô 100% em casa, a gente sempre que precisa sai, porque o meu ramo ainda está bem movimentado, então, mas o tempo que se fica em casa se trabalha bastante também. Bom, e a base do Grêmio, até que ponto ela pode sofrer alguma solução de continuidade, assim, no momento que estava se vivendo com tanta alegria, com tanta harmonia, né? Conjugando tudo ali, o CT de Eldorado com o CT que iria se formatar ainda ali ao lado onde treinam os profissionais,
né, no CT Luiz Carvalho, e mais o do Cristal. Escola, né? E mais o do Cristal, né? Então, parecia que estava tudo encaminhado para ser ainda melhor o ano para o Grêmio, né, o Ferrari? A obra, falando em obra, a obra de Eldorado, ela segue, viu, Rec? Ela não parou. Não parou. A questão lá do Cristal, a negociação em si parou, né? A prefeitura e o Grêmio e mais a construtora pararam para novas negociações, então eu não sei bem disso. Mas na questão da base, o que pode atrapalhar, cara? Nós estamos falando que a gente parou já fazem, dá para dizer, 12 de março, foi o Grenal 12 de março, certo? Certo. Isso, né? 12. Então nós estamos falando em 45 dias. Dizer que isso não prejudica tecnicamente a evolução dos garotos, talvez não é certo, mas, cara, não adianta. A gente vai ter que esperar o tempo que for necessário para que todos tenham segurança para trabalhar e também para que as coisas melhorem, né? Vai melhorar totalmente? Não vai. Nós vamos ter que nos adaptarmos para achar as soluções para isso, mas não vai ser uma vida normal este ano, pelo menos. Então a gente tem que achar o melhor jeito de fazer. Perde tecnicamente? Pode perder, principalmente os atletas da Sub-19, da Sub-20 e da transição, que nem a nossa guarda-chuva, é do profissional. Eles que estão ali no finalzinho, quase chegando no profissional, eles podem ter algum tipo de perda. Mas, cara, isso é uma coisa que ninguém tem como resolver. Tem que viver e achando as soluções dia a dia. É o que a gente tem tentado, porque a gente já tem algum nosso coordenador, um ou outro que ainda segue trabalhando e outros que estão em suspensão de contrato. Maurício, porque nessa linha, Ferrari, a CBF já fala nos bastidores, pelo menos, que os campeonatos de base devem voltar só em 2021. Aqui no estado já se debateu alguma coisa? Vocês trabalham com algum prazo na base? Ou primeiro se preocupa com o profissional, deixa os garotos em casa? Quem é de fora do estado está hospedado ainda no Grêmio, voltou para suas residências? Como é que está funcionando isso, Ferrari? Maurício, o calendário da CBF a gente não recebeu ainda, tá? O que a gente tomou como medida? Lá atrás o clube pediu uma redução de orçamento. Então a gente não joga muitas categorias do regional. É a 20 só, as outras excursionam, jogam para fora do país, fora do estado. Esses torneios, esses jogos, em princípio, foram todos cancelados. A gente ajustou para jogar as principais competições brasileiras e está aguardando o retorno da CBF, que é o Brasileiro Sub-20, o Brasileiro Sub-17, alguma coisa da Sub-15, depois lá no final do ano a Copa Ipiranga da Federação, a Copa São Paulo. Essas competições ainda seguem no nosso radar. Agora, se vai terminar todo o ano sem competição, a gente não tem essa informação. Na verdade, na realidade, o atleta de base, mais do que jogar, ele precisa jogar, mas ele precisa muito treinar. E os treinos são muito importantes. Então a gente acha, porque nada é certo, né? Que a 14, a nossa 15, a 16, eles vão ter menos jogos e muito mais treinamento. E que as categorias mais lá perto da 20, essas precisam jogar e vai ter uma competição que é outra. Eu não acredito num cancelamento total do calendário brasileiro. Eu acho que a CBF vai escolher, isso é o que a gente escuta, né? Vai escolher alguma competição para ela existir e para ela ser jogada. Isso é que a gente espera. O que você acha, no caso do presidente Romildo até não vai precisar, mas dessa ideia de que o dirigente que termina o mandato no final do ano prorrogue por mais um ano? Você que tem essa experiência da continuidade para poder fazer o trabalho mais bem feito, ou você acha que não, que é bom botar uma cabeça mais arejada, porque esse ano vai ser muito espinhoso? Como é que você analisa isso também em relação às categorias de base? Na realidade, este é o primeiro ano da nova gestão do presidente Romildo, né? Então, acho que é muito prematuro ainda a gente ter essa opinião. Eu não tenho. Agora, tem algum clube o Inter, né? Eu acho que as eleições são ao final do ano, certo? Isso. É isso? Isso. Cara, realmente atrapalha o trabalho da gestão, né? Porque ele vai passar um ano aí apagando incêndio sem conseguir, bem dizer, montar nada, né? Então, passa pela política interna de um clube e entender o que é melhor. Pro Grêmio,
presidente, além deste ano, ainda tem mais 2 anos. Então eu acho que fica bem, né? Eu acho que, minha opinião, que não tem necessidade de alterar. No caso do Inter, é um pouco diferente aí. Vai ser assim, Rec, cada caso vai ser um caso e as decisões têm que ser tomadas sempre pensando só no amanhã, não dá para pensar muito para frente, tu não sabe como é que vai ser isso, né? Ferrari, e essa situação do Ferreirinha? Porque acontece que agora está na justiça e você estava dizendo que é lá que virou o fórum adequado, não seria o melhor fórum, mas foi esse que o procurador e o Ferreirinha optaram por seguir, né? E você ainda espera um acerto amigável ou realmente você acha que chegou num limite tal que não tem como recuar? Acho que numa negociação tudo pode acontecer. Mas eu vejo o seguinte, o Grêmio, na gestão do presidente Romildo, que começou em 2015, não teve problema de nenhuma... Não aconteceu problema de renovação para chegar nesse cenário que está assim do Ferreira. Muitos outros jogadores tiveram dificuldades na renovação, demorou um pouco mais ou um pouco menos, o acerto houve ou não. O atleta saiu, o clube ganhou a parte dele, o atleta... Bom, a parte do Ferreira quis ajuizar isso. Após esse acontecimento, isso se torna... Não tem por que mais as partes ficarem negociando. Vamos responder em juízo. O Grêmio se manifesta em juízo, o atleta tem contrato até junho de 2021. O contrato não está terminando, ele tem um contrato longo para cumprir. O Grêmio cumpre todas as suas obrigações com o atleta, ele tem um bom ambiente dentro do clube. A última partida da transição ele não jogou porque ele estava na última hora, deu problema estomacal nele, não pôde jogar. Então, ele, como muitos outros jogadores, estão ali jogando. Agora, nesse momento, com tudo isso que está acontecendo, ele não está jogando, mas ele tem todo o ambiente no clube e o clube cumpre todas as obrigações. O que a justiça vai decidir, a gente tem que aguardar. A nossa parte a gente fez. Eu acho que, e pelo que eu escutei o final dele ali, ele não tem a menor pretensão. Ele disse que vai chegar a proposta, vamos ver. Aí é com o presidente do Grêmio, o presidente Romildo vai saber decidir o que é melhor. Se aparecerem propostas, de repente até facilita. Se vier boa proposta, né? Toda proposta é válida. Não existe proposta ruim. Existe a proposta que uma das partes não aceita. O Ferreira, a proposta que foi feita para o Ferreira é a mesma proposta que é feita para todos os jogadores de base que sobem. Nem mais, nem menos. E olha que o Grêmio ainda cedeu uma parte. É que chegou quando ele falou ali no final que eu peguei, que todo jogador de base tem seu percentual, o Ferreira também tem. O Grêmio só tem 80%, 20% é do Ferreira. Se não está com o Ferreira e está com outras pessoas, não é problema do clube. O clube ficou com uma parte e a família tinha 20%, ou quem descobriu ele tinha 20%, aí é uma questão deles, não é uma questão do clube. O clube não vai sair dando percentual de parte, porque isso até pode ser visto como uma má gestão. Tu tá dando percentual da tua parte para uma outra parte, sem motivo qualquer, entendeu? Você não acha que isso aí muda muito pouco? Eu citei o exemplo do Lucas Leiva, que o Grêmio, quando quis vender por 9 milhões, vendeu por 9 milhões. O Lucas Leiva tinha 20%, aí os caras quiseram pagar, os ingleses quiseram pagar 7, ele disse, não, vai pagar os 9, senão ele não sai daqui. Você não acha que isso aí muda pouco? Não, isso é um jeito de negociar também. Eu quero tanto pela minha parte e é isso, não mudo. Só que, Rec, existiu uma conversa... Foi assim com o TT. Foi assim com o TT, foi assim com outros atletas. Existiu uma conversa que as pessoas iriam se acertar. Em algum momento ia ter um acerto. Aí uma das partes ajuizou. O que vai se fazer? Ajuizou, a parte do Ferreira ainda deu declarações que não foram bem dadas. Eu acho que tu tem que ter ética numa negociação, não pode faltar ética. E partiu para um outro lado, sabe? Fica muito ruim isso. E aí como é que se senta na mesa depois desse momento? Está ajuizado, os advogados estão trabalhando e agora é aguardar. E quando voltar os treinos, ele vai treinar junto com todos os atletas lá, sem problema nenhum. Você acha que os contratos ainda podem ser prorrogados também, em função dessa pandemia? Por exemplo, ele tem contrato com o Grêmio até o meio do ano que vem.
Você acha que de repente pode ser prorrogado até o final do ano que vem ou até mais um ano? Não, isso não é que eu acho, isso eu li. Eu li que a FIFA pensa, mas o que eu li foi que a FIFA pensa em contratos que terminam no final do ano. Não sei se vocês tiveram acesso. Isso, mas daí vai até a final de janeiro. O final das competições desse ano, né? Por causa das competições, se as competições esticarem até fevereiro, é isso que eu li. A questão do Ferreira até junho, aí eu não li nada disso. Agora, cara, certeza de alguma coisa ninguém tem, né? Tá todo mundo esperando para ver o que vai acontecer. E com ele também, cara, mas eu acho que ele poderia muito bem tá usufruindo de um trabalho que ele mesmo fez, que foi chegar lá, fazer bons jogos, achou por bem mudar o método, aí é com ele, isso é decisão deles. Eu não entro no mérito, acho que cada um sabe o que faz. A base é a galinha dos ovos de ouro, de quase todos os clubes, do Grêmio, muito em especial. Você acha que é pela base a salvação do Grêmio? Rec, eu tenho isso como eu acho, é uma tese, todo mundo tem as suas, né? Não é o Grêmio, é no Brasil. O clube brasileiro que, como histórico, tem dificuldade financeira, ele vai na base. É a base que salva quase todos os clubes. No nosso caso do Grêmio, o presidente Romildo sempre acreditou muito na base. Porque não basta tu ter bons jogadores, tu precisa acreditar que esses bons jogadores chegarão e dar ambiente para eles. E o Grêmio sempre deu, desde o tempo que a gente acompanha, que eu estou lá, o ambiente é aberto, as portas são abertas para todos. Então, eu acho que vai continuar sendo assim. Acho que os clubes vão continuar olhando a base, porque a base segue sendo a virada de todos os clubes no Brasil. Tu pega um Flamengo, que tem outros tipos de entrada de valores, tu pega o Palmeiras, que tem um grande parceiro, pode ser até que mude um pouco aí. Mas o Palmeiras, por exemplo, até o ano passado não olhava a base. Este ano as informações que a gente tem é que mudou um pouco. Aqui no Rio Grande do Sul, os dois clubes sempre olharam muito para a base. Os últimos anos, acho que o Grêmio acreditou um pouco mais que o Inter, mas é o que se vê, está mudando lá também. Os profissionais que estão lá conhecem também do assunto, então eu acho que é por aí. Acho que a base segue sendo das forças de todos os clubes, junto com os patrocinadores, com o quadro social, é por aí. Maurício. Vou dar uma notícia então para você e para o Ferrari, não sei se vai ser positiva ou negativa, viu, Ferrari? Mas foi foi elaborado por um instituto da Universidade Federal do Paraná, juntamente com um advogado que a gente já ouviu falar bastante, o Dr. Paulo Schmidt, um estudo projetando o retorno do futebol e o retorno do público aos estádios. Segundo esse estudo, que foi realizado pelo Instituto de Pesquisa de Inteligência do Esporte da Universidade Federal do Paraná, o cenário que eles desenham para o retorno da bola rolar em agosto e o cenário que eles desenham para que a bola volte a rolar com presença de público é quando surgir uma vacina para o coronavírus, que se projeta 2022 nesse estudo. Estes são os cenários que estão sendo encaminhados à CBF, pela Universidade Federal do Paraná, e ao governo federal. Qual é a sequência aí? O retorno do futebol, segundo este estudo, é projetado para agosto apenas, porque é quando vai começar a reduzir o número de novos contágios, e o retorno do público aos estádios em 2022, quando existir uma vacina. Mas aí... Mas é que, cara, pode acontecer realmente. Agosto voltar para o campo e 2022, aí a gente não sabe bem como vai ser isso, né, Maurício? Uma realidade a gente tem, né? A gente tem, eu já escutei o presidente falar, esses dias o Carlos Amodeu, que é o nosso CEO, fala muito, o segmento de futebol, ele precisa movimentar. Os treinos que alguém acha, mas é bobagem treinar porque não vai jogar, dentro de um critério de muita segurança, é necessário treinar. O Grêmio e o Inter fizeram todo o planejamento para fazer muito seguro isso. Por que é necessário treinar? Porque não é só o clube de futebol, é tudo que tem em torno de um clube. Grêmio e Inter representam 1.000 funcionários e suas famílias. E se tu terceirizar, isso vai muito longe, inclusive a imprensa esportiva. Se tu não movimentar esse ambiente que futebol é paixão,
Cara, as pessoas vão procurando outras coisas para viver, vão gostando de outros assuntos, isso vai ficando ao lado e os, vamos dizer assim, a bola vai diminuindo de tamanho. Precisa criar ambiente e precisa conversar e precisa movimentar a roda. Se isso não acontecer, será muito crítico esse nosso cenário, a gente vai sofrer muito e os clubes muito mais, porque se a gente pensar que a entrada de dinheiro estancou, a saída não, né, Rec, Maurício? Os contratos estão aí, tem que ser pagos, tem que ser cumpridos, e uma hora os terceirizados também vão ter que ser cumpridos e tu tem que ter dinheiro. Se não entra dinheiro, como é que vai pagar as contas, né? Muito bem. Ferrari, para fechar com o tema principal, ou um dos temas principais da nossa conversa. Segundo o Pablo, a bola vai falar em relação ao Ferreirinha. Você acha que a bola já falou, vai falar ou pode vir a falar? Cara, eu acho que o campo sempre fala, Rec. O campo sempre fala. Eu vi o Pablo, ele fazendo uma crítica que ninguém acreditou no Ferreira. Isso não é uma verdade, né? Porque o Ferreira chegou no Grêmio de 15 para 16 anos, o Grêmio abriu esse espaço para ele, ele treinava, ele jogava no clube. Por que ele estourou mais tarde? Talvez porque o campo fale. Ele agora desenvolveu um futebol que por algum motivo antes ele não desenvolvia. Porque ele passou por 6, 7 treinadores, deve ter aprendido um pouco com cada, chegou um momento que ele soltou, foi jogar. Futebol ele tem. Então o campo sempre fala. Eu acho que assim, esse negócio de atleta de base, a gente vê muito disso. Eu fui, não me ajudaram, não isso, não aquilo. Cara, não é uma realidade. O jogador, quando entra no campo, ele tem que jogar. E quando ele chega no profissional, ele não vai ter muitas chances. Ou ele pega as chances que tem e joga bem, ou passa para ele e vem outro atrás, porque tem muito jogador chegando. O campo sempre fala. Falou para ele e vai falar para todos. Muito bom, Ferrari. Bom descanso aí. Boas vendas. Obrigado, Rec. Obrigado, Maurício. Um abraço pro Bruno aí. Muito bem. Diga, Maurício. Há poucos instantes, Rec, cerca de 40 minutos, o presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou no seu Facebook, que é um dos veículos oficiais, o decreto número 10.344, com a data de hoje, indicando, utilizando suas atribuições, acrescentando como atividade essencial academias de esporte de todas as modalidades, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde. Ou seja, ele passa a considerar academias de esporte de todas as modalidades como atividade essencial. No entanto, como o decreto do governo do estado traz regras mais restritas em relação a isso, a esfera superior libera, a esfera intermediária não libera, não pode os municípios deliberarem liberando, eles podem restringir mais. O governo federal, se o governo federal proibisse, não poderia o estado liberar. Então, o que acontece? O presidente dá um indício de que ele quer considerar o esporte como uma atividade essencial para que volte a acontecer, mas o governo do estado e a prefeitura municipal têm o poder de derrubar ou de vetar outras atividades. No nosso caso, na prática, não muda nada, mas é uma tentativa de Brasília de liberar o esporte. Assim como o governador liberou shoppings, liberou restaurantes, onde tem a área amarela, a bandeira amarela e laranja, e não funciona em Porto Alegre porque o prefeito não deixou. Porque o que acontece? Não autoriza, não deixou. Era um outro decreto prévio. O que acontece, para tentar ser didático? O governo do estado, ele pode criar algumas regras de liberação ou de restrição. O governo do estado, por exemplo, deliberou que é obrigatório o uso de máscara em todo o estado. Não pode a prefeitura de Porto Alegre deliberar dizendo que não é obrigatório, porque o estado diz que é obrigatório. Mas se o estado diz que é opcional e a prefeitura coloca como obrigatório, ela pode. A prefeitura pode restringir mais que o estado. O estado pode restringir mais do que a presidência da República, mas não pode um poder inferior tentar liberar o que um superior proibiu. Então, o que um poder superior proíbe, o menor, o poder estadual ou municipal, não pode liberar. Mas o contrário pode. Por isso, no nosso caso específico, não muda nada. Mas é pressão política em Brasília para isso. É isso aí. Como houve pressão para a liberação do futebol e não liberaram o futebol.
mesmo com o presidente querendo, mesmo com alguns estados querendo, não foi liberado o futebol, mesmo com a CBF dando letra para o dia 17, não liberaram o futebol. Não. Por quê? Porque isso ainda requer muitos cuidados. Vamos fazer um intervalo, depois do Fernando Záquia. Parece que nevou lá na casa do Záquia, hein? Tem geada lá, alguma coisa. Cabelinho branquinho, hein? Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. 8 horas. 8 horas, como diriam antigamente nas emissoras de rádio, vai marcar o sinal eletrônico, né? Isso aí quando dava o sinalzinho de... Tinha até o Zé Aldair que dizia no sinal, né? 8 horas ou 20 horas, diriam? Não, 8 horas. 8 da noite, né? O Fernando Zac já está nos ouvindo aí. Eu até estava brincando com o Zac. Viu, Zac? Eu estava dizendo, Zac, parece que nevou aí, o Giô. Tá tudo branco aí. A imagem está muito branca? Não. O cabelo branqueou tudo aí. Não está chegando bem o som aqui. Vamos dar uma testadinha aí fora do ar, para depois a gente colocar o Zac na melhor condição. Não é que a gente tenha que refazer a ligação, nós temos um tempo generoso aí para conversar com o Luiz Fernando Zac. Diga, Maurício. Estava comentando com você fora do ar, que nesse estudo que foi realizado por um instituto da Universidade Federal do Paraná, aí na divulgação desse estudo, que foi feito através lá do Globoesporte.com, até porque a Nádia Mauad, que é uma jornalista lá do Paraná que obteve esse documento, o Paulo Schmidt, que é um dos que participou da confecção, ou participou desse acompanhamento desse estudo, ele diz o seguinte, que em determinado momento a Nádia, a ideia era ter um documento que pudesse balizar as organizações esportivas em geral na questão do esporte em tempo de pandemia. Estava faltando. Ele diz que percebeu que existiam muitas definições desconexas, sem muito embasamento teórico, sem muito embasamento para colocar na prática, e que isso era uma série de ações descoordenadas e desestruturadas, cada um estava fazendo do seu modo. Bom, quem está fazendo é a dupla Grenal, quem está criando o protocolo, quem já está trabalhando é a dupla Grenal. Ele tentou nos dar uma porrada que a gente começou antes dos outros. Ele não engole desde daquela época. Mas aí ele está defendendo que a ideia dele é criar esse documento para ser um balizador nacional, para evitar, na visão dele, no que defendem os pesquisadores, que se tenha infecções e óbitos em atletas ou torcedores, mas no início ele quer dar uma porradinha na dupla Grenal, como sempre, dizendo que existem algumas ações descoordenadas e desestruturadas, cada um fazendo ao seu modo. Na verdade, ele nunca foi uma grande autoridade nacional. Ele era um acessório do Sveiter, mas como ele tinha o poder de denunciava, apareciam para Dedéu no domingo à noite, especialmente no programa do Milton Neves, que eles puniam ao vivo, né? Não, inclusive peguei a imagem, vou tomar tal medida. Era um negócio meio autoritário, meio nojento, agressivo, distorcido, né? O que eles fizeram anulando aqueles 11 jogos, aquela papagaiada histórica do futebol que nunca houve, nem antes e nem depois. E a falcatrua continua correndo solta. Quer dizer, se era pela falcatrua lá do árbitro... Do Edilson Pereira de Carvalho. Mas aí... Sabe o que é? Esse rapaz, ele podia colocar uma melancia no pescoço. Ele estava meio sumido, né? Morto. Ele agora coordena a Comissão de Integridade da Federação Paulista de Futebol. Trabalhar que é bom, eles não querem. Eles estão sempre encostados em alguma coisinha, né? Trabalhar, suar um pouquinho, né? Exercer a profissão, né? Não é só carguinho. Mas, de qualquer forma, tá aí, fazendo um estudo. Quando o cara faz um estudo, pelo menos tá tentando apresentar alguma coisa de proveito, né? Mesmo com revanchismo. Já começa mal. Porque o cara que é odioso e começa com revanchismo, ele já começa mal. Ele tem que se despir disso para poder fazer um bom trabalho. Para oferecer algo... se despe disso, ele... Para tentar oferecer algo que, de fato, sirva para todo o país e tudo mais. Na visão desse estudo, existem outros pesquisadores, ele é um dos que apoia o estudo. Na visão dos pesquisadores que desenvolveram esse estudo, o Brasil está em um cenário 1. Eles dividiram de 1 a 4. O Brasil está no cenário 1, em que ainda estão aumentando os casos.
Nesse cenário, segundo os pesquisadores, não deveriam acontecer treinamentos presenciais, apenas treinamentos à distância. Que quando o número de casos começasse a reduzir, é que se deveria liberar o treinamento presencial, algo que o próprio presidente da República não concorda, já que liberou as atividades em academias e tudo mais, ou pelo menos tenta liberar na esfera federal. E aí a torcida só voltaria num cenário 4, que segundo ele só valeria quando existisse um retroviral eficaz ou uma vacina que é projetado para 2022. Nós tínhamos uma boa imagem do Luciano Zac, mas o som não estava bom. Então a gente vai tentar colocar por telefone, colocando uma imagem de arquivo aí, para conversar com o Luciano Zac, que sempre tem alguma coisa a contribuir aí com o futebol, um cara que ficou muitos anos, né? E naquela época não se tinha dinheiro. Se dava um jeito. Inclusive de contratar jogadores da Alemanha, jogadores do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Argentina, do Paraguai, jogador de seleção como Gamarra, né? Se dava um jeito. Agora não, agora tem dinheiro a rodo, só que tem que haver boas administrações para que esse dinheiro não falte, porque assim como entra bastante, sai de montão, como disse aí o Ferrari, né? Daqui a pouco começa a faltar, porque só sai, não entra. A CBF já dá declarações dizendo que vai no seu limite de contribuição e a CBF poderia salvar os pequenos. Os grandes ela não tem mesmo como salvar todos. Já voltamos na sequência do Cadeira Cativa. Fiquei meio cabreiro com a entrevista do Pablo. De repente, será que o Pablo vai dar outra tacada e vender um jogador para o exterior? Que o Grêmio vendeu o TT. Mas o Pablo trabalhou bem naquela situação. Os 3 lados. O Ferreirinha, do Grêmio e dele. Né? E agora, será? Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Vai para o exterior. E ele falou com todas as letras. Não, ele falou com uma tranquilidade, né, Rick? Vai para o exterior. E vai logo. E aí você perguntou da janela? Perguntei, a janela não vai preocupar? Não. E, inclusive para o TT. Ele projeta alguma coisa para essa janela. Pois é. Daqui a pouco ele vai resolver o problema da galera do Grêmio aí que está faltando aí. Então não dá para brigar muito com esse homem. Apesar de que, na verdade, os talentosos são os jogadores. Mas ele também está mexendo os pauzinhos dele, né? Não, e qualquer negociação... Ele tem uma mercadoria boa na mão. E lembrando, né, Rec, o Grêmio tem percentual na venda do TT sobre a diferença do valor que o Grêmio pagou e do valor que vier a confirmar uma transação. Então o Grêmio tem um percentual mais o mecanismo de solidariedade. Te dá 18, né? São 15 mais 13. É que esses 15 não é 15 do total, é 15 do sobrepreço. Mas tá bem. Se calculou que poderia entrar até 73 milhões. Então imagine... Mas que com a pandemia vire 50. O 48. É que também lá o Shakhtar não gosta muito de vender, né? Gosta dele colocar preço. Sempre foi assim. É um dos lugares mais chatos para se comprar alguma coisa lá. Né? Eles colocam preço, não são muito fáceis de negociar questão de desconto. Mas pagam bem quando os jogadores vão para lá. Mas pagam bem. E agora o Zac fez um curso aqui com o Bruno Soares, estou vendo ali, ó, sorridente aí. Nós veteranos temos que entrar na linha aí, Zac. Esses equipamentozinhos atrapalham um pouco, né? Não, mas tá bem. O Bruno me ajudou muito. Isso é bom. Isso é bom porque agora, doravante, você já perde o receio. Vai começar a dar aula aí já. Agora é assim, não vão querer me contar e tal. Entrei lá no Cadeira Cativa, dei show lá e tudo mais. Zac, na tua época, Zac, vocês viviam com a escassez de dinheiro. Tinha que dar um jeito. Mas vamos buscar o Gamarra, custa dinheiro. Vamos buscar o Nando lá na Alemanha. Se tinha sacadas também, o valor era outro, mas entrava muito pouco. Era tudo muito chuleadinho, né? Eu me lembro quando o presidente Asmus administrava o Internacional, ele dizia assim, não sei, eles falam tanto desse negócio de entorno. Quando era na minha época, eu colocava lá as máquinas e eu mesmo fazia. Era mais ou menos assim, claro que não era sempre assim, né? O turco tinha poderes para isso, tinha posses para isso, mas hoje... Tinha bala. Hoje se vive com muito dinheiro. Então hoje também é ruim. E quando acontece o que aconteceu agora, se gasta muito mais do que se gastava na época e para fechar as torneiras, tá complicado, hein, Zac? É que situações, veja bem, quanto mais tu arrecada, mais tu gasta, né? Quanto maior a tua receita, consequentemente a tua despesa maior. Aí quando
chega a esta situação, que paralisa tudo, a tua receita ela tem um limite para cortar. Eu posso cortar gordura, clube de futebol não tem, mas eu posso cortar aquilo que talvez não seja prioritário, mas tem um limite. Só que a minha receita quase que diminui 3, 4 vezes mais do que o limite que eu possa cortar. Então, 30 dias, o clube consegue, com as dificuldades que tem, naturais, normais, ele consegue viver, sobrevive razoavelmente bem diante de um quadro desse. Mas quando começa, olha, quando se suspendeu lá os primeiros jogos da Libertadores, se tinha naquele momento, se dizia, não, início de maio vamos estar jogando novamente, né? Então se imaginou, aquilo era final de março, um mês e meio, aperta aqui, aperta ali, vai renegociar com jogadores, enfim. O Grêmio até fez uma renegociação, me parece fácil na época de ser feita, hoje deve ser complicado, porque quando o Grêmio fez, ele tinha a expectativa que no máximo 45 dias as coisas estariam voltando à normalidade. O que era voltando à normalidade? As competições sendo realizadas, consequentemente cota de televisão entrando, o associado participando, as arrecadações dos grandes jogos, Libertadores sempre traz arrecadações boas, certamente também tinha na previsão do Grêmio, na janela, que ia acontecer em julho ia vender um jogador, quer dizer, ao preço normal, mudou tudo. Hoje tu não vende jogador e se vender, vai vender pela metade daquilo que no início do ano tu tinha expectativa de vender. E aquele ato da competição que tu imaginava ser 45 dias, que hoje é bem mais. Hoje nós não temos nenhuma perspectiva que possa ter Libertadores este ano. E Libertadores para o Internacional e para o Grêmio é a competição rica, a competição que, por tudo que ela possibilita, a gente almeja de chegar na conquista, mas ela é uma competição rica, porque o torcedor gaúcho gosta da Libertadores, né? Então mantém o sócio rigorosamente em dia, arrecadações, os estádios sempre com 50 mil pessoas, ou perto de 50 mil pessoas, a Conmebol pagando bem jogo após jogo, quer dizer, então tu tinha a garantia de uma receita boa, que isso fazia com que tu pudesse pagar salários quase que astronômicos, né? Bom, agora eu não tenho arrecadação. Esse meu salário eu reduzo, eu posso mexer um pouco no direito de imagens, mas não vai mexer por muito tempo, e eu não tenho a expectativa, e muito menos a perspectiva de logo já estar jogando. Quer dizer, eu já começo a ver cada loucura de dizer, olha, Libertadores esse ano não, o Campeonato Gaúcho pode ser feito numa sede tipo torneio início, daqui a 2 semanas. O troço está cada vez mais descaracterizado. Isso vai fazer com que as receitas serão bem menores, as suas despesas se manterão em níveis altos, a possibilidade, a expectativa da venda de 1 ou 2 jogadores na janela, não sei se acontece, e todos os clubes precisam dessa receita extraordinária para que possa haver o equilíbrio nas contas. Daí eu não tenho a venda, o meu sócio diminui, eu não tenho arrecadação e eu tenho que manter despesa. O Internacional demite funcionários, o Grêmio vai fazer alguma outra atitude, mas são pequenas atitudes em relação ao buraco, ao rombo, ao descompasso de receita e despesa. Bem, a Libertadores acena com uma possibilidade de marcar um período para voltar, mas eles também não podem ter convicção nenhuma. E aí tem uma outra questão que envolve a política nos clubes de futebol. O André Sanches diz que já não quer mais, que não aguenta mais a bronca que é o Corinthians, não quer mais um ano para administrar. O presidente do Santos seria um dos líderes do movimento para empurrar mais um ano para frente. O que você acha dessa ideia, já que o Internacional também está numa situação complicada do ponto de vista econômico-financeiro, a ponto do João Patrício Hermann ter nos dito que é o pior momento econômico-financeiro da história do Internacional? Eu não sei se é o pior, Talvez lá quando o Gilberto, pai do Marcelo, assumiu em 86, né? Eu não sei se aquele momento também não era ruim. O Internacional conseguiu superar aquele momento porque ele foi vice-campeão brasileiro em 87 e repetiu e foi vice em 88 e vendeu jogadores. Eu me lembro que ele vendeu o Amarildo, depois vendeu o Aloísio,
mais adiante vendeu o Tafarel, quer dizer, ele tinha receitas extraordinárias. Claro, nós estamos falando em outra época, os números eram outros, mas aquele também foi um momento extremamente difícil. Eu acho que a questão da Libertadores, apesar de ter tido um corte aí na tua colocação, Rec, mas a questão da Libertadores, eu acho que ela é muito difícil o seu retorno, porque envolve diversos países em estágios absolutamente diferentes no aspecto do corona. Quer dizer, o Brasil está numa situação extremamente negativa, mas vai para o Equador. O Equador também participa da Libertadores, uma situação muito ruim. Estão dizendo que a Venezuela, a realidade é outra, que a situação seria péssima. O Peru tem uma situação melhor, a Colômbia, mas, quer dizer, são situações e procedimentos que os países estão adotando completamente diferentes, não há uma uniformização. Então, daqui a um pouco, se a Internacional tem que jogar na Colômbia, eu não sei como é que está o governo colombiano tratando desse aspecto. Até um tempo atrás, o espaço aéreo estava fechado, quer dizer, vai se fazer jogos numa situação, num país que tem uma abertura menor que a abertura do Brasil. Quando a competição é nacional, bom, o regramento é muito mais fácil, o ajustamento a essas regras são muito mais fáceis. Mas uma competição continental, para que ela possa ser realizada, recomeçada, vai ter que estar a pandemia numa situação de absoluto controle de todos os países. Não adianta estar bem controlado no Brasil se não estiver bem no Peru, estou usando um exemplo, se não estiver bem no Paraguai, ou se não estiver bem na Argentina, e vai ter que haver um equilíbrio desse controle. E eu acho muito, porque há um descompasso, são estágios completamente diferentes, né? Eu via hoje que no Paraguai morreu poucas pessoas, há um controle do governo muito maior, há um fechamento do país, assim também no Peru, quer dizer, diferente do que acontece no Brasil. Então, esses estágios diferentes, eles quase que inviabilizam a competição, porque daqui a um pouco tem clube que não quer vir para o Brasil, né? Tem clube que daqui a um pouco diz, eu não vou jogar em São Paulo. Em São Paulo tem essa quantidade de mortes, essa quantidade de pessoas contaminadas. Quer dizer, eu não vou botar meu ativo, que é o meu grupo de jogadores, que vai ter que ficar num hotel, que vai ter que descer no aeroporto, que vai ter que ir num estádio, num estado que tem um alto índice de contaminação. E eu estou usando o exemplo de São Paulo porque envolve os clubes paulistas. O Rio Grande do Sul está hoje numa situação melhor, mas certamente aqui também alguns clubes dos outros países teriam muita dificuldade, muito temor em jogar. Então, esta competição, eu tenho dúvida do que ela possa reiniciar. Olha, uma estimativa que se faz, é absoluto chute, mas eu penso em termos de setembro, tá? Nós estamos aí em maio, junho, julho, olha, vai ter que melhorar muito para que lá, talvez em agosto, possa ela dar uma recomeçada. Aí tu vê o seguinte, olha o calendário. Vamos imaginar, vamos ser otimistas que em agosto a Libertadores pudesse ser retomada. O Campeonato Brasileiro dificilmente começa antes. Dificilmente. Porque tem estados que... o Ceará tem 2 times na Série A, no Campeonato Brasileiro. E a situação do estado do Ceará é catastrófica. O São Paulo tem 5 times, né? Olha a situação, Rio de Janeiro, quer dizer, eu tenho dúvida que esses estados vão ter uma condição de tranquilizar os demais clubes para que possam jogar nesses estados. Será que começa o Campeonato Brasileiro antes de agosto? E daí, simultaneamente, eu teria uma Copa do Brasil? Veja, nós estamos acumulando competições importantes, todas em 3, 4, 5 meses. Vamos esticar o Campeonato Brasileiro, né, até fevereiro. Ok, a Libertadores tu não pode esticar, e se tu estica o Campeonato Brasileiro até fevereiro, tu vai ter que mexer na Libertadores de 2021, porque é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil que vão definir os representantes do Brasil. Quer dizer, isso é tudo complicado, porque eles nos mostram o quadro muito ruim no primeiro semestre, de quase que 100 jogos, não tendo receita, os clubes em uma dificuldade extraordinária. Tu vai pagar altos salários para os jogadores quase que inativos, ou fazendo treinos da maneira que estão sendo realizados, ou só, tomara que eu esteja absolutamente enganado, que nós possamos ter uma melhora substancial. Mas vamos olhar para o mundo, né? Vamos olhar para o mundo. Quer dizer,
Em nenhum lugar do mundo essa pandemia demorou menos de 4 meses. Em nenhum lugar do mundo. Olha, vai pegar França, Espanha, Itália, Portugal, menos aqueles menos atingidos, mesmo os países menos atingidos, todo o processo está demorando em torno de 4 meses. Se nós botarmos no Brasil em torno de 4 meses, nós estamos chegando à conclusão que em agosto nós teríamos aí a condição de voltar a algumas atividades de aglomeramento ou esportivas. Não, vão ser jogos sem torcida. Ok. Mas como é que funciona isso, né? Como é que funciona? O Campeonato Gaúcho, quem sabe, pode ser realizado daqui a 30 dias, porque, felizmente, o Rio Grande do Sul, em comparação aos demais estados, está numa situação menos pior, né? Mas, aí tu vai fazer futebol no momento que o Brasil morre 700 pessoas por dia. Quer dizer, por mais importante que seja o futebol, por mais importante que seja o negócio, me parece que não tem clima, não tem emocionalmente uma condição de pensar e querer fazer futebol quando está se enterrando as pessoas 700, 800 por dia. Isso equivale a 3 grandes aviões caindo por dia no Brasil. Quer dizer, é difícil, né? E eu vou um pouco mais além. Aí é um esporte de contato. Então vamos imaginar que o Campeonato Gaúcho vai ter um Grenal, tá? Tem o Grenal do segundo turno. É um jogo sem torcida, que seria um troço diferente, ok? Mas vamos pensar também que este Grenal ele vai acontecer da situação que foi o último Grenal. O Grêmio ganhou com gols, o penúltimo, o Grêmio ganhou com gols 47 minutos. É um jogo disputado que está decidindo quem é que vai ser campeão do segundo turno para disputar com o Caxias, e o Internacional faz um gol, o Grêmio faz um gol aos 47 minutos. Os jogadores não vão poder vibrar. Esse troço maluco. Quer dizer, não pode ter o contato físico, quer dizer, tu faz o gol, cada um corre para um lado do campo, etc., mas ninguém se encosta em ninguém. Quer dizer, vai descaracterizando o futebol. Vai ficar muito descaracterizado. Os clubes, eu sei que é difícil, muito fácil eu ficar aqui dizendo regras, mas os clubes vão ter que ter uma consciência de não perder o produto pela necessidade do momento. Quer dizer, tu não pode descaracterizar tanto esse futebol pelo fato que eu tenho que cumprir um contrato com a televisão. Muito bom, Zac, excelente, e explanou com toda a coesão possível, com começo, meio e fim, e deu para entender perfeitamente a linha de raciocínio. Até amanhã. Está muito branco, é? Tá muito branco. Branqueou tudo aí, nevou aí. O homem dos metais. Tchau. Tá no ar aí, Zac. Te cuida. Mas é bom que todo mundo saiba. Abraço, Reca. Abraço a todos vocês. Valeu. Muito bom, Zac.